Nós recebemos hoje aqui no estúdio da Rádio Difusora a médica psiquiatra, a doutora Camila Sampaio, que vai falar um pouquinho sobre a campanha Janeiro Branco. Mas primeiro eu gostaria de desejar bom dia, doutora Camila, e gostaria que você se apresentasse aos nossos ouvintes, doutora. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Camila Sampaio, sou médica, sou formada desde 2010. Nascida, criada, crescida, formada, tudo aqui em Fernandópolis. Atuo desde que me formei em PSF e vendo a demanda na saúde mental crescer tanto, eu busquei então fazer a pós-graduação em psiquiatria e me apaixonei. Hoje eu atuo também no atendimento, né, da saúde mental, é o meu foco, atendimentos online. E hoje eu quis vir bater esse papo aqui para a gente falar um pouquinho da campanha Janeiro Branco. Estamos aí no mês de janeiro, né, é o mês que acontece a campanha, então eu achei importante a gente fazer esse trabalho. Doutora, primeiro explica pra gente, qual que é a importância de ter um mês dedicado à saúde mental? Então, vamos lá, Giovana. A gente fala muito da saúde mental, pontualmente, no mês de Setembro Amarelo, porque existe a campanha, né, anti-suicídio. E aí, verificou-se que a gente precisava falar mais desse assunto, porque a demanda da saúde mental só cresce, né? E não tem esse foco. As pessoas são muito resistentes ao cuidado com a saúde mental. É muito comum assim, eu tenho uma dor no pé, eu vou procurar o ortopedista. Eu tô com dor no peito, eu vou procurar o cardiologista. E aí pouco se tem de informação e pouco se tem de busca, né, na área da saúde mental. Então aí, em 2014, surgiu a campanha Janeiro Branco. E aí, por que janeiro? Né? Janeiro foi escolhido porque geralmente no ano novo as pessoas fazem ali as suas promessas, as suas metas, né? Coloca ali no papel os planos, os objetivos, e é para que se escreva neste papel, nesta folha em branco, então, como um objetivo, como uma meta, cuidar da sua saúde mental, né? Doutora Camila, a psiquiatria avançou muito, né, em termos de tratamento da saúde mental das pessoas, porque antigamente era muito comum as pessoas serem internadas, né, quem não se lembra do famoso Juqueri, Hospital do Juqueri, Bezerra de Menezes e tanto mais. Hoje a saúde mental é tratada de uma forma completamente diferente. Evoluiu muito, a senhora diria? Eu acredito que tudo na medicina vem evoluindo, né? E a saúde mental, a psiquiatria não ficou para trás. Ela também evoluiu. Não vou ser hipócrita aqui em dizer que não existe internação psiquiátrica. Existe sim, gente. O que existe também... há casos e casos, né? Sim, é aí que está. Existe a indicação para determinado tratamento, indicação para cada tratamento, cada abordagem que é feita, né? Então, por isso que é tão importante aquela avaliação, um diagnóstico bem feito, para que seja ali prescrito o tratamento adequado. E sim, hoje nós temos um avanço muito grande, né, cada vez maior em psiquiatria. Hoje existe sim casos que são necessárias internação psiquiátrica, né? Mas são casos pontuais, são casos de gravidade, do acometimento, né? De risco, onde a pessoa coloca em risco para a sua própria vida e para a vida de outras pessoas, né? Quando a pessoa não consegue realizar o tratamento em casa, né? Ela não tem ali, ela não consegue por si só administrar o tratamento e não tem alguém que administre para ela aquele tratamento adequado. Então, ela precisa de uma supervisão para que ela consiga realizar o tratamento e para que ela consiga melhorar. Então, assim, existe hoje uma conscientização de que não se deposite em medicamento a expectativa do tratamento, de que não se deposite na internação, não se deposite a responsabilidade da evolução daquele tratamento em coisas específicas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, se a gente não entender que a gente precisa melhorar a nossa rotina, os nossos hábitos, que a gente precisa realizar aquilo que foi prescrito pelo médico, a gente não assumir a autorresponsabilidade do nosso cuidado com a nossa saúde mental, assim como qualquer outra área da medicina, a gente não vai ter uma boa evolução. E aí o caso vai acabando ficando mais grave. E aí a gente precisa de medidas, como que eu vou dizer? Medidas... como que eu vou colocar? Medidas mais incisivas, para que a pessoa mais drásticas, para que a pessoa para que a pessoa consiga ter uma evolução benéfica daquele tratamento, né? Mas tudo tem uma indicação.
Doutora, um fato que me ocorre, até onde a terapia ocupacional ela é fundamental para o paciente que tem algum distúrbio mental? Eu vou te dizer uma coisa. A psiquiatria, a saúde mental, quanto mais o atendimento e o cuidado com ela for multidisciplinar, quanto mais a gente conseguir integrar e interagir ali que eu digo, é o médico psiquiatra, é o psicólogo, é o terapeuta ocupacional. Quanto mais a gente conseguir abordar de forma ampla esse paciente, melhor ele vai evoluir. Tá? Por quê? Porque geralmente o médico psiquiatra ele vai orientar o que o paciente, as medidas que o paciente precisa fazer e, se necessário, prescrever uma medicação para que exista o ajuste bioquímico, né? Da disfunção bioquímica daquele cérebro venha a ser corrigido, tá? E aí o terapeuta ocupacional, o psicólogo vão ali colocar as medidas de suporte no dia a dia, colocar atividades para que aquele paciente entenda o que ele está vivendo e que ele saiba conduzir aquilo, a melhor maneira de conduzir aquilo. Por exemplo, é muito interessante a abordagem da psicologia, onde a pessoa vai começar a fazer um autoconhecimento. De onde vem isso? Eu falo muito de ansiedade. E a ansiedade, eu preciso descobrir de onde vem a ansiedade, por exemplo. Porque nesse momento, o que está acontecendo de caso de ansiedade exacerbada, por conta até da demanda de aumento de Covid e tudo mais, né? Essa volta agora, né, do Covid intenso. Eu sempre falo, de onde está vindo isso? Porque não adianta a gente mascarar, tapar o sol com a peneira, aliviar um sintoma e não tirar a causa. E aí, quando a gente trabalha em conjunto, a terapia ocupacional colocando atividades para que esse paciente melhore, né? A psicologia colocando ali atividades para que esse paciente conheça de onde está vindo esse transtorno e aprenda a lidar com ele. E aí, a medicação, quando necessária, fazer esse ajuste bioquímico no cérebro. Então, tudo isso são junções de tratamento que a gente coloca para um paciente e ele melhora. Então, todos ali num conjunto têm a sua importância. Porque cada um vai atuar numa área do tratamento, né? A senhora como médica psiquiátrica, não abre mão da terapia ocupacional. Até para eu falo que tudo existe do seu trabalho. Indicação. Tudo existe indicação. Então, assim, por exemplo, existem casos leves onde não existe a necessidade de medicamentosa. Então, e isso pacientes até estranham quando eu falo assim, olha, a prescrição hoje é acompanhamento com psicólogo. Você vai fazer terapia semanal nesse primeiro mês, daqui a um mês eu quero te avaliar de novo e a gente vai ver se precisa da medicação. E o paciente estranha, porque ele acha que ele vai no médico psiquiatra e ele vai sair dali com uma receita de remédio na mão. E nem sempre é assim. Se você avalia, é um caso leve, não existe um desajuste bioquímico ali naquele momento, não tem por que você entrar com uma medicação. Ela precisa de uma terapia. E aí você, claro, vai acompanhar esse paciente, ver a evolução desse paciente. Se está indo bem, é por aí, o caminho é esse. Agora, se vier a entrar num caso moderado, né, um caso mais grave, a gente precisa sim. Mas eu sempre falo que quando a gente une, quando a gente faz um tratamento multidisciplinar, a gente tem muito mais sucesso no resultado. A evolução é muito melhor e muito mais rápida. Eu acredito muito nisso, sim. Tá? Inclusive, a minha abordagem é muito nesse sentido. Eu oriento muito o paciente, não só em tomar a medicação quando eu prescrevo essa medicação, mas eu oriento muito o paciente como que vai ser o dia a dia dele, desde a hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir, o que ele vai fazer. Os hábitos que eu quero que ele crie, para que a rotina dele seja satisfatória, porque se a rotina não estiver adequada, como é que ele vai ter uma saúde mental legal? Não tem como, né? Doutora, existia um certo preconceito, existia não, ainda existe um certo preconceito, né? Quando a gente fala em saúde mental, em psiquiatria, muitas pessoas associam, é médico de louco, é médico de doido. Eu não tô doida para ir no psiquiatra, eu não tô doido para ir no psiquiatra. Então eu gostaria que a senhora explicasse, desmistificasse aí um pouco esse estigma de que psiquiatra é médico de doido.
Seguinte, eu acho que muito vem até desse conceito que foi falado aqui das internações, né? A gente vê muito assim, novela passava muito isso, filme, né? Que interna e dá choque na cabeça e a pessoa sofre Camisa na internação. de força. Isso. Então, eu acho que isso também foi colocando ali na cabeça das pessoas que é uma coisa muito sofrida, né? É um sofrimento e que realmente o psiquiatra é só médico de louco. Gente, o psiquiatra, ele cuida da saúde mental. E aí eu te pergunto, ansiedade é loucura? Não, mas ela faz parte da saúde mental. O psiquiatra, ele vai cuidar dos desajustes da saúde mental, os desajustes emocionais do paciente, tá? E isso, lidar com emoções é muito difícil, né? Por exemplo, a ansiedade. A gente nasce com ansiedade, que é a ansiedade fisiológica, aquela que a gente precisa ter, porque ela nos alerta quando existe um perigo. Então, tem um perigo, ela vem e me alerta. Olha, aqui você toma cuidado, né? Por exemplo, se você vai atravessar a rua, não te dá um alerta que você precisa olhar para os dois lados para atravessar a rua? Uhum. Olha lá a ansiedade boazinha, a ansiedade que a gente nasce, a ansiedade necessária, fisiológica, se manifestando. Agora, quando ela começa, por exemplo, causar prejuízos no seu dia a dia. Eu começo a ter a batedeira, né? Ataque cardíaco, falta de ar. E aí a pessoa já... A sudorese das mãos, dos pés, tremor, dificuldade de concentração, lapsos de memória, porque a pessoa tem tantos pensamentos acelerados ali que ela não consegue manter o foco em alguma coisa, acaba esquecendo, acaba não conseguindo realizar alguma atividade. Essa ansiedade está exagerada. Então, ela está desajustada. É uma emoção que está desajustada. Olha lá o psiquiatra vindo cuidar de uma emoção que não é uma loucura. Então, assim, o que as pessoas precisam entender é que existe realmente um preconceito, né? E é muito importante essa campanha do Janeiro Branco, isso aqui, esse bate-papo que a gente está fazendo, para conscientizar as pessoas que tudo que é relacionado à sua emoção, ela faz parte do atendimento do psiquiatra. Não necessariamente somente quem tem algum distúrbio relacionado à loucura, vamos dizer assim, né? Que as pessoas intitulam loucura. Não. Então, a ansiedade faz parte, transtornos, às vezes, por medo. O medo é muito presente. O medo exagerado é muito presente. E isso é uma emoção. A gente está falando aqui de emoções, não de loucura. Né? E o psiquiatra cuida de tudo isso, mas as pessoas têm aquele conceito daquilo que viram, né? Daquilo que foi colocado para elas, o que é a psiquiatria dessa forma. E isso aqui, para a gente estar falando para elas, olha, a psiquiatria é muito mais do que isso, é muito mais. Claro que cuida sim de casos psicóticos, sim, né? Porque os psicóticos precisam de cuidado e a gente cuida. Mas não necessariamente somente os psicóticos vão acompanhar com o psiquiatra. E esse receio que as pessoas têm de buscar o psiquiatra é muito disso. Porque tem medo e tem vergonha das pessoas falarem, nossa, mas você está procurando um médico de louco? Não, eu estou procurando um médico que vai cuidar do meu emocional, vai cuidar da minha saúde mental, porque as minhas emoções não estão legais. Ok, tudo bem. Outro caso que a gente ouve muito e as pessoas costumam dizer que é frescura é a depressão, que é um caso que a gente vê muito presente hoje, é bastante comum, né? Uhum. E é o psiquiatra também que cuida. Com certeza. Porque a depressão, concorda comigo que também é uma doença que vem no emocional? Com certeza. E concorda comigo que quando a gente fala que é frescura, alguma coisa do outro, a gente está julgando e mensurando o sofrimento do outro? Quem somos nós para julgar e para mensurar o que o outro está sentindo? Eu não devo nem julgar a mim mesma se o que eu sinto é bom ou ruim. Eu tenho que saber se o que eu sinto está adequado ou não. Se não está adequado, está desajustado, eu preciso buscar esse ajuste. Então, vamos buscar o profissional que cuida disso? É o psiquiatra? Ok, é o psiquiatra. Vamos procurar este profissional, então. E a depressão, a ansiedade ou qualquer outro transtorno mental, gente, não é frescura. Tá? Não é showzinho. Ela tá dando show. Que frescura, para com isso. Então, a gente escuta muito isso. Existem algumas frases que a gente escuta muito banalizando o que a outra pessoa está sentindo, o que a outra pessoa está vivendo. E aqui um alerta, não façam isso, você piora.
o quadro da pessoa. Porque o que a pessoa precisa é ser acolhida, não ser julgada. Ela precisa de alguém que esteja... Se você não sabe o que dizer, simplesmente fique ali do lado. Só esteja presente, só esteja ali. Mas não diga. Se você não vai dizer algo bom, não diga nada. É melhor do que dizer algo ruim, que pode piorar o que essa pessoa está sentindo. E em que momento a pessoa deve procurar o psiquiatra? Como que ela vai saber, olha, eu estou muito ansiosa ou eu estou depressiva? Como que ela vai saber que, não, eu preciso procurar um psiquiatra para tratar minhas emoções? Eu falo que sempre que estiver sentindo um desconforto. Porque se está desconfortável, é porque alguma coisa não está ok. Porque quando a gente se sente bem, tá tudo bem. A gente segue a vida. Agora, se tá desconfortável, opa, isso aqui tá, nossa, eu tô suando, minha mão já tá incomodando, né? Ai, nossa, o que será esse formigamento na minha mão? Nossa, vou procurar ver o que é isso. A maioria das pessoas vão sentir esses sintomas físicos, tá? E aí, por conta disso, procuram o profissional relacionado a esse sintoma físico. Então, começa a sentir formigamento, tremor, procura o neurologista, né, que vai cuidar dos nervos ali, porque acredita que é do nervo. A dor no peito, procura o cardiologista. Tudo bem, ninguém tem que saber se é de um transtorno para o psiquiatra ou para o cardiologista, mas eu sempre falo, procura um profissional. Porque o profissional vai investigar e vai te indicar com quem você tem que acompanhar. Olha, procurou o cardiologista avaliou, viu que aquela dor no peito não é de problema de coração, vai te falar, olha, é de problema emocional. Busque o psiquiatra. Aí você busca. Ok. Eu sempre falo, busque ajuda quando estiver desconfortável. Tá incomodando, é a hora de buscar ajuda. Seja em que área for do nosso corpo, inclusive na saúde mental. Então, assim, tô percebendo que eu tô com dificuldade de dormir, que eu tô muito acelerada, meus pensamentos, eu não paro de pensar. Eu tô aqui agora, mas eu já tô pensando o que vai acontecer amanhã. Bom, amanhã eu tenho esse compromisso, aí a pessoa vai falar isso pra mim, eu vou responder aquilo pra ela, aí vai acontecer isso ou aquilo. Esse é o pensamento do ansioso. Eu tô aqui agora com você, já pensando no meu compromisso de amanhã, como que vai ser esse compromisso, o que vai acontecer, o que eu vou fazer. Tá resolvendo um problema que ainda nem surgiu, que pode ser que nem surja. Tá? Então, isso é desconfortável. Por quê? Porque isso gera um cansaço na pessoa, gera uma fadiga, porque além dela estar vivendo hoje, ela já está vivendo amanhã. Aí chega amanhã, ela está vivendo depois de amanhã. É um excesso de futuro no presente. Você sobrecarrega a cabeça, né? Exatamente. Sobrecarrega o cérebro que não para. Ele não para, e aí você não consegue descansar. E aí chega uma hora que pifa. Vamos dizer assim, para ficar bem fácil, pifa. Não é máquina. Até máquina forma, pifa, né? Até máquina pifa. De alguma forma, o nosso corpo vai manifestar. E é bem isso. É igual máquina. Igual um carro, por exemplo. Quando a gente compra um carro 0 km, ele tá novinho. Vai passando o tempo, a gente vai tendo que dar manutenção. Vai tendo que ajustar aqui, ali. Aí uma pecinha dele para de funcionar. Se a gente não vai atrás de consertar, começa a pifar outra pecinha, e ele para, quebra tudo. Mesma coisa é o nosso corpo, mesma coisa é a nossa mente. Começou a desajustar, busca a ajuda de um profissional. Começa a cuidar, prioriza cuidar de você, inclusive a saúde mental. A saúde mental faz parte desse cuidado. Então, se começou a desajustar, você vai tocando. Vai levando e não busca ajuda, não começa a cuidar. Começa a desajustar outra coisa. Por exemplo, a gente estava citando aqui a ansiedade. A pessoa está ali com aqueles pensamentos super acelerados. Aí ela começa a não dormir bem. Não dorme bem uma noite, não dorme bem 2 noites, começa a cair a produtividade no trabalho. Começa a perder o foco das coisas, começa a não conseguir concluir as atividades no trabalho. E aí, o que acontece? Perde o emprego. Olha lá, um desajuste gerando uma consequência de um desconforto que está sofrendo ali, porque ninguém aguenta ficar dormindo, sem dormir. A gente precisa dormir toda noite. E aí, a pessoa não está dormindo, ela não tem produtividade, ela tem um cansaço terrível, fora as dores no corpo, que começam a surgir. E aí, ela não tem produtividade no trabalho, perdeu o emprego. Gente, olha o tanto de problema que veio, o tanto de sofrimento que veio, por causa de um desajuste lá atrás, que ela foi passando batido, foi querendo levar, ficou com o preconceito do cuidado do psiquiatra, que, não vou procurar, é médico de louco. E aí, foi deixando, a máquina pifou. A coisa complicou.
E muitas pessoas, voltando na resposta da pergunta do Ivan, tem aquele estigma de que vai no psiquiatra e o psiquiatra vai encher de remédio. Principalmente quando se trata de criança. Que a mãe fala assim, eu não vou dar remédio para ansiedade para o meu filho. Eu não vou dar remédio para depressão para o meu filho. Inclusive, na semana passada, acho que foi, nós batemos um papo com a psicóloga Flávia Juni para falar sobre o TDAH. E ela explicou que em alguns casos é necessária o uso de medicamentos, né? Mas em que alguns casos somente com a terapia consegue resolver. E diz que o medicamento é importante. E aí, conversando com uma conhecida minha, ela virou e falou assim, ô Giovana, se tem crianças que têm diabetes ou cardiopatias que precisam tomar um remédio todos os dias, a criança que tem TDAH tem que tomar da mesma forma. Qual o problema? É um medicamento da mesma forma. Então, assim, existe esse estigma também do tratamento, né, Sim. doutora? E é porque as pessoas também já criaram a ideia de que vai no psiquiatra, vai falar, olha, eu tô sentindo isso, o psiquiatra vai entregar a receita, então toma isso. E vai resolver. Que vai resolver. Que é aquela história assim, vou medicar o sintoma, não trata a causa, né? E aí se criou esse conceito, essa mentalidade, né? Infelizmente, tá? Mas não é sempre que precisa de remédio. E quando o remédio é necessário, por que não? Ele é necessário. É como você disse, para diabetes toma, para pressão alta toma. Por que não pode para alguma coisa da saúde mental? Por que não? Se é o que vai ajudar. Em contrapartida, a gente também não pode depositar todas as expectativas no remédio. Ele não vai fazer tudo sozinho, né? Ele vai corrigir aquele desajuste bioquímico que a gente tem ali no organismo. Mas não é porque tomou o comprimido, pronto, sarei. Resolveu tudo. Fórmula mágica. Se tivesse uma fórmula mágica, eu brinco assim, se tivesse o remedinho, que é a fórmula mágica, que você toma e plim, resolveu tudo, a gente punha na caixa d'água, todo mundo tomava água e ficava tudo bem. Não é? Seria tão prático, a gente resolveria, todo mundo ia ficar bem, não ia ter problema. Não existe receita de bolo, né? Até o bolo, se a gente pegar e fizer a receita, se eu fizer, ele pode solar. Se você fizer, ele pode ficar bom. Não é assim. Nós somos seres individuais. Cada caso é um caso. Cada um tem a sua vivência, cada um tem a sua genética. Então, cada caso tem que ser avaliado individualmente. Tem que ser feito ali um diagnóstico único daquela pessoa. Por isso que às vezes a pessoa chega e fala assim, então, doutor, eu tomei o comprimidinho da minha vizinha, mas foi tão bom, eu dormi. Dormiu, tomou um comprimidinho. A longo prazo, o que tomar este comprimidinho pode te causar? Esse comprimidinho é indicado para o seu caso? Qual é o seu problema? Porque se a sua vizinha toma, é porque ela já foi avaliada lá para o problema dela. Não significa que o seu é o mesmo. Que o seu organismo é o mesmo, funciona do mesmo jeito. Não. As suas vivências não são as mesmas que a dela. As suas emoções não estão no mesmo patamar que as dela. Então, isso é muito importante. E essa crença que existe, né, do remédio. Não quero remédio. Então, tem gente que não quer remédio de jeito nenhum. E tem gente que quer o remédio porque acha que ele vai fazer mágica. Nenhum nem outro, gente. Nenhum nem outro. E na medicina, nada é 8 ou 80. Nada. Em nenhuma área da medicina. Nem na saúde mental, nem na psiquiatria. Doutora, temos muito assunto para falar. Se fosse ver, a gente ficaria aqui acho que o dia inteiro e ainda ia faltar horário. Mas nosso horário já está já no prazo. Eu gostaria de agradecer a sua presença, seus esclarecimentos. Já teve gente aqui já elogiando. A Sueli Ferreira dos Santos, a Sandra Chagas. A Sueli está perguntando, quem é essa amiga que está dando entrevista? Sueli é a doutora Camila, tá? A doutora Camila Sampaio, ela é psiquiatra e está falando aqui sobre o Janeiro Branco, que é os cuidados com a saúde mental. A Sueli disse o seguinte, assim, estou e comecei com formigamento nas mãos e agora estou com muito mais dores em outras partes do corpo. Já fui no ortopedista, na reumato e marquei neuro para hoje. Lá. Já está procurando, né? Ótimo, já buscou ajuda. Já buscou ajuda, é o então, primeiro passo. Vá no neuro que você já marcou, escuta o que ele tem para te dizer. E aí, se nenhum dos seus acompanhantes aí, seus médicos acompanhantes, disserem que encontrarem a causa, se algum deles sugerir que a causa pode ser emocional, busque então o psiquiatra.
Tá aí a importância, né, doutora, de buscar uma ajuda independente. Independente de quem for, busque um profissional para que ele possa te direcionar, né? Se, por exemplo, me buscou, vamos supor. Eu falar, não, isso não é para mim, eu vou indicar, vou falar assim, olha, isso não é um quadro psiquiátrico, isso aqui você tem que buscar o neurologista, porque é neurológico, ou o cardiologista, enfim, a gente direciona, né? A gente vê o que é pra gente, o que não é, a gente indica o colega. Com certeza. Doutora, gostaria que você deixasse suas considerações finais, gostaria de agradecer a sua presença, seus esclarecimentos e com certeza iremos conversar muitas vezes por aqui. Eu quero agradecer essa oportunidade de vir trazer aqui o alerta para a saúde mental, tá? Muito obrigado. Fico, então, à disposição para a gente fazer outros bate-papos aqui, porque eu acho isso muito importante, até para que as pessoas entendam que não tem que ter medo de buscar o psiquiatra, né? Não precisa ter vergonha de buscar o psiquiatra. É mais uma especialidade médica, como as outras, que vai cuidar de mais uma parte sua, as suas emoções, né? O seu cérebro, por que não? Enfim, obrigada. As minhas considerações são essa. Acho que o ponto principal do que eu queria trazer aqui hoje é: tem um sofrimento, tem um incômodo, busque ajuda. Busque ajuda de um profissional. Tá bom? E eu fico à disposição. Muito obrigada. Tá joia. Obrigada, doutora. Nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com Rotativa no Ar.